Título 3. Dos processos no tribunal. Capítulo 1. Da declaração de inconstitucionalidade. Artigo 79. Quando, no exame de qualquer processo, se verificar que é imprescindível decidir sobre a constitucionalidade de lei, ou de ato do poder público, concernente à matéria eleitoral, o tribunal, por proposta de qualquer dos seus juízes, ou a requerimento do Procurador Regional Eleitoral, depois de fim do relatório, poderá suspender o julgamento para, na sessão seguinte, deliberar sobre a matéria, como preliminar, ouvindo o Procurador Regional Eleitoral. Parágrafo 1º. Na sessão seguinte, será a preliminar de inconstitucionalidade submetida a julgamento e, se rejeitada, julgará o tribunal o mérito da questão. Parágrafo 2º. A eficácia da decisão acerca da inconstitucionalidade restringir-se-á sempre à causa examinada. Capítulo 2. Do habeas corpus. Artigo 80. Dar-se-á habeas corpus, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência, ou coação em sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais. Artigo 81. No processo e julgamento de habeas corpus, quer dos pedidos de competência originária do tribunal, quer no de recurso das decisões dos juízes eleitorais, observar-se-á, no que for aplicável, o disposto no Código de Processo Penal, e regras complementares estabelecidas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 82. Recebidas as informações, ou dispensadas, se for o caso, o relator ouvirá a Procuradoria Regional, em 5 dias, e apresentará o processo em mesa, para julgamento na primeira sessão. Capítulo 3. Do mandado de segurança. Artigo 83. Conceder-se-á mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo fundado na legislação eleitoral, e não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade, ou abuso de poder, for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, em matéria eleitoral. Artigo 84. No processo e julgamento do mandado de segurança, quer nos pedidos de competência originária do tribunal, quer nos recursos das decisões dos juízes eleitorais, observar-se-ão, no que lhes forem aplicáveis, as disposições da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 4. Do habeas data e do mandado de injunção. Artigo 85. O Tribunal concederá habeas data, em matéria eleitoral, observadas as disposições da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997. Artigo 86. No processo e julgamento do mandado de injunção, observar-se-ão as normas da legislação de regência. Enquanto não forem baixadas, observar-se-á, no que couber, o Código de Processo Civil, e a Lei nº 12.016 de 2009. Capítulo 5. Das ações penais de competência originária. Artigo 87. Nas ações penais de competência originária do Tribunal, serão observadas as disposições da Lei nº 8.038 de 1990, na forma do disposto pela Lei nº 8.658 de 1993, e aplicável, no que couber, a Lei nº 9.099 de 1995, e a Lei nº 10.259 de 2001. Capítulo 6. Da ação de impugnação de mandato eletivo. Artigo 88. A ação de impugnação de mandato eletivo, de competência originária deste tribunal, até a conclusão para julgamento, observará o procedimento previsto na Lei Complementar nº 64 de 1990 para o registro de candidaturas, aplicando-se, quanto ao prazo recursal, o artigo 258 do Código Eleitoral, e, apenas subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A ação tramitará em segredo de justiça, sendo público seu julgamento.
Capítulo 7. Da revisão criminal. Artigo 89. Nos termos da Lei Processual Penal, será admitida a revisão criminal dos processos pela prática de crimes eleitorais e conexos, julgados pelo tribunal, ou pelos juízes eleitorais. Parágrafo único. A revisão poderá ser requerida pelo próprio réu, ou por procurador com poderes especiais, ou, em caso de morte do réu, pelo cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Artigo 90. O requerimento será distribuído a um relator, e a um revisor, devendo a relatoria ficar a cargo de juiz que não tenha proferido decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O pedido de revisão será instruído com certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem ao pedido os autos do processo revisando, se não advier dificuldade na execução da sentença. Artigo 91. O pedido de revisão poderá ser indeferido, in limine, pelo relator, se é insuficientemente instruído. Parágrafo único. Se o requerimento não for indeferido, in limine, abrir-se-á a vista dos autos, ao Procurador Regional Eleitoral, que dará parecer, no prazo de 10 dias. Em seguida, serão examinados os autos, sucessivamente, pelo relator e revisor, em igual prazo, após o que, será o processo levado a julgamento. Artigo 92. Julgada procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena, ou anular o processo. Parágrafo único. A pena imposta pela decisão revisada não poderá ser agravada. Artigo 93. Procedente à revisão, a execução do julgado será imediata. Artigo 94. Anulado o processo revisando, será determinada sua renovação. Capítulo 8. Dos conflitos de competência. Artigo 95. Os conflitos de competência, entre juízes ou juntas eleitorais, poderão ser suscitados por esses órgãos da Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, ou por qualquer interessado, mediante requerimento dirigido ao tribunal, com indicação dos fatos que deram lugar ao procedimento. Artigo 96. Distribuído o feito, o relator. Alínea A. Poderá, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Alínea B. Mandará ouvir, no prazo de 5 dias, os juízes ou juntas eleitorais em conflito, se não tiverem dados motivos por que se julgam competentes ou não, ou se forem insuficientes os esclarecimentos apresentados. Artigo 97. Instruído o processo, ou fim do prazo sem que tenham sido prestadas as informações solicitadas, o relator mandará ouvir o Procurador Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Emitido o parecer, os autos serão conclusos ao relator que, no prazo de 5 dias, os apresentará em mesa para julgamento. Parágrafo 2º. Julgado o conflito e lavrado o acórdão, dar-se-á conhecimento da decisão ao suscitante, em 24 horas. Parágrafo 3º. Não pode suscitar conflito, a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência. Parágrafo 4º. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Capítulo 9. Da exceção de suspeição ou impedimento. Artigo 98. Os juízes do tribunal declarar-se-ão impedidos ou suspeitos, nos casos previstos na Lei Processual Civil, ou por motivo de natureza íntima. Artigo 99. Se o impedimento ou a suspeição,
forem do relator ou do revisor, tal fato deverá ser declarado nos autos mediante despacho, e estes serão redistribuídos. Parágrafo único. Nos demais casos, o juiz declarará, verbalmente, na sessão de julgamento, seu impedimento ou suspeição, registrando-se o fato na ata. Artigo 100. Qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos juízes do tribunal, do procurador regional, dos juízes eleitorais, chefes de cartório, e dos servidores de sua secretaria, bem como dos auxiliares da justiça, nos casos previstos na Lei Processual Civil, e por motivo de parcialidade partidária. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição, quando o recipiente a provocar, ou depois de manifestada a sua causa, praticar ato que importe na aceitação do excepto. Artigo 101. A exceção de suspeição de qualquer dos juízes do tribunal, ou do procurador regional, deverá ser oposta, dentro de 48 horas da data da publicação da ata de distribuição do feito. Parágrafo 1º. Se oposta contra servidor da Secretaria, o prazo acima se contará da data de sua intervenção no feito. Parágrafo 2º. Quando o suspeito ou impedido for o chamado como substituto, contar-se-á o prazo a partir de sua intervenção. Parágrafo 3º. A suspeição ou impedimento supervenientes poderão ser arguidos em qualquer termo do processo, observados os prazos acima fixados, que deverão ser contados do fato que houver ocasionado o incidente. Artigo 102. A suspeição ou impedimento deverão ser deduzidos em petição fundamentada, dirigida ao presidente, com a indicação dos fatos que os motivaram, e acompanhada, se for o caso, de documentos e rol de testemunhas. Parágrafo único. No processo criminal, a petição deverá ser assinada pela própria parte, ou por advogado com poderes especiais. Artigo 103. O presidente determinará a atuação em apenso aos autos principais, e a conclusão ao relator do processo, salvo se este for o excepto, caso em que será sorteado um relator para o incidente. Parágrafo 1º. Se o relator considerar manifestamente sem fundamento a exceção, poderá rejeitá-la, liminarmente, em despacho fundamentado, do qual caberá agravo regimental, em 3 dias. Parágrafo 2º. Recebida a exceção, o relator determinará, por ofício protocolado, que, em 3 dias, se pronuncie o excepto. Parágrafo 3º. Se o excepto reconhecer a sua suspeição ou impedimento, mandará que os autos voltem ao presidente, para a redistribuição do feito, mediante compensação. Parágrafo 4º. Se o juiz recusado for o relator do feito, o presidente o redistribuirá, mediante compensação e, no caso de ter sido outro juiz o recusado, convocará o substituto respectivo, em se tratando de processo, para cujo julgamento, deve o tribunal deliberar com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5º. Caso o excepto deixe de responder, ou não reconheça a suspeição ou impedimento, o relator ordenará o processo, inquirindo as testemunhas arroladas, mandando os autos à mesa para julgamento, o qual se realizará com limitação de presença, na primeira sessão seguinte. Parágrafo 6º. Nos casos de suspeição, ou de impedimento do procurador regional, ou de servidores da secretaria, o presidente providenciará para que passe a servir no feito, o respectivo substituto. Artigo 104. Na hipótese de o excepto ser o presidente, a petição de cessão será dirigida ao vice-presidente, que procederá conforme o anteriormente estabelecido. Artigo 105. O julgamento do feito ficará sobrestado, até decisão da exceção, salvo quando o arguido for funcionário da secretaria. Artigo 106. O juiz excepto poderá assistir às diligências do processo de sessão, mas não participará da sessão que a decidir. Artigo 107. A arguição de suspeição, ou de impedimento de juiz e de servidor de cartório eleitoral, será formulada em petição endereçada ao próprio juiz, instruída com os documentos em que o recipiente funda a alegação.
Parágrafo 1º. Se o juiz não reconhecer a exceção, determinará a autuação em apartado, e o seu apensamento aos autos principais, remetendo-os ao tribunal com a resposta, oferecida em igual prazo. Parágrafo 2º. No tribunal, autuado o feito, será distribuído a um relator, que dará vista ao procurador regional, pelo prazo de 5 dias, e o colocará em mesa para julgamento na primeira sessão, independente de revisão, ou de inclusão em pauta. Parágrafo 3º. Se o juiz reconhecer a suspeição ou impedimento, remeterá os autos ao seu substituto, de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Artigo 108. Julgada procedente a arguição, serão os autos remetidos ao substituto do excepto, de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Artigo 109. Independente de provocação da parte, as pessoas aludidas neste capítulo poderão declarar-se impedidas ou suspeitas. Capítulo 10. Das consultas, representações, reclamações e instruções. Artigo 110. As consultas, representações, ou qualquer outro assunto submetido à apreciação do tribunal, serão distribuídos a um relator. Parágrafo 1º. O relator, se entender necessário, mandará proceder a diligências para melhor esclarecimento do caso, determinando ainda que a Secretaria preste a respeito informações, se não o tiver feito anteriormente à distribuição do processo. Parágrafo 2º. Na primeira sessão, que se seguir ao prazo de 5 dias do recebimento do processo, o relator o apresentará em mesa para decisão, a qual poderá ser logo transmitida por via telegráfica, lavrando-se após a resolução. Artigo 111. Tratando-se de instruções a expedir, a Secretaria providenciará, antes da discussão do assunto e deliberação do tribunal, sobre a entrega de uma cópia das mesmas, a cada um dos juízes. Capítulo 11. Da restauração de autos. Artigo 112. A restauração de autos desaparecidos, após o protocolo no tribunal, será determinada pelo relator, de ofício ou a requerimento da parte interessada, e, em se tratando de processo findo, pelo presidente. Parágrafo 1º. Observar-se-á, no que for aplicável, conforme a natureza da matéria, a lei processual civil ou penal. Parágrafo 2º. Estando em condições de julgamento o processo, o relator pedirá dia para julgamento, fazendo sucinta exposição dos autos desaparecidos, e da prova que se baseia a restauração. Artigo 113. Homologada, ou julgada a restauração, os autos restaurados suprirão os autos desaparecidos, seguindo o processo seus trâmites normais. Capítulo 12. Dos embargos de declaração. Artigo 114. São admissíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição. Parágrafo 1º. Os embargos serão opostos, em 3 dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 2º. O relator porá os embargos em mesa para julgamento, na primeira sessão seguinte, proferindo seu voto. Parágrafo 3º. Vencido o relator, será designado para lavrar o acórdão, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 4º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, salvo se interpostos fora do prazo, ou se meramente protelatórios, casos em que não serão conhecidos. Capítulo 13. Do agravo regimental. Artigo 115. A parte que se considerar prejudicada por despacho, do presidente ou do relator, poderá requerer que se apresentem os autos em mesa, para ser a decisão, confirmada ou alterada. Parágrafo 1º. Só será admitido agravo regimental quando, para o caso, não haja outro recurso previsto em lei. Parágrafo 2º. O recurso deverá conter as razões do pedido de reforma da decisão agravada,
sob pena de rejeição liminar. Parágrafo 3º. O prazo para interposição desse recurso será de 3 dias, contados da publicação, ou da intimação do despacho. Artigo 116. Apresentados os fundamentos do pedido, o presidente ou relator mandará juntar a petição aos autos e, após exame, poderá reconsiderar o seu ato. Se mantiver o despacho recorrido, mandará juntar a petição aos autos para apresentação em mesa, na sessão seguinte, relatando o feito, e com direito a voto. Capítulo 14. Da ação de investigação judicial. Artigo 117. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral, poderá representar a Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral, ou Regional Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico, ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato, ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Inciso 1. O corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. Alínea A. Ordenará que seja notificado o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos, e rol de testemunhas, se cabível. Alínea B. Determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento, e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. Alínea C. Indeferirá, desde logo, a inicial, quando não for caso de representação, ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. Inciso 2. No caso de o corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Inciso 3. O interessado, quando for atendido, ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Inciso 4. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos, cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega, ou da sua recusa em aceitá-lo ou da recibo. Inciso 5. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada um, as quais comparecerão, independentemente de intimação. Inciso 6. Nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio, ou a requerimento das partes. Inciso 7. No prazo da linha anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. Inciso 8. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito, ou requisitar cópias. Inciso 9. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão, e instaurar processo por crime de desobediência. Inciso 10. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. Inciso 11. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corregedor, no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. Inciso 12. O relatório do corregedor, que será assentado em 3 dias,
e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente. Inciso 13. No tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. Inciso 14. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado, e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro, ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico, ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Inciso 15. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Parágrafo 1º. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao corregedor-geral ou regional, constantes dos incisos 1 a 15 do artigo 22 da Lei Complementar nº 64 de 1990, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função da zona eleitoral, as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Havendo distribuição dos autos a juízes diversos daquele competente, o magistrado, por despacho, declinará a favor do corregedor regional eleitoral, se for de sua competência a matéria, ou ao juiz de primeiro grau, remetendo-se-lhe os autos,